Suspensão agora por 10 minutos da sessão que julga 8 réus, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro, no Supremo Tribunal Federal. Desde as 9 horas e 10 minutos, nós estamos acompanhando o voto do ministro Luiz Fux. Ministro Luiz Fux, que num primeiro momento do seu voto falou das nulidades, possíveis nulidades, e apresentou de forma muito veemente a concordância com a nulidade solicitada pelos advogados de defesa no que diz respeito à incompetência do Supremo Tribunal Federal para esse julgamento, e incompetência aí é uma palavra que vai no sentido técnico, ou seja, a impossibilidade técnica de julgamento no Supremo Tribunal Federal desses réus, que deveriam ser julgados em primeira instância, ou seja, por um juiz comum, na avaliação do ministro Luiz Fux. E também a nulidade de cerceamento de defesa, e aí ele cita a quantidade de dados que foram juntados nesse processo e que seria impossível, no prazo determinado, a avaliação de todos esses dados, o acesso a todos esses dados por parte dos advogados de defesa. E, na sequência, o ministro Luiz Fux fez o início do seu voto, ele dividiu o voto crime por crime, ele só votou em relação a um crime, o crime de associação criminosa, absolvendo os réus, não acatando a acusação de associação criminosa por parte desses réus. Ele tem justificado seu voto com grande número de citações de autores jurídicos, de doutrinadores, e também com a citação de várias ações que levariam à jurisprudência desse caso. O ministro Luiz Fux, então, solicitou há pouco 10 minutos de intervalo. Ele deve continuar falando dos outros crimes na sequência. Essa solicitação foi aceita pelo presidente dessa turma, o ministro Cristiano Zanin, e a gente volta daqui a pouco. Vitor Lupato, vamos até Brasília tentar entender o que está acontecendo do lado de fora também? Com certeza, os bastidores desse julgamento. O repórter Felipe Campbell, da Rádio Bandeirantes de Brasília, está aqui conosco. Tudo bem, Campbell? Bom dia. Bom dia, exatamente, né? Mais um dia desse julgamento, né? Tivemos uma fala longa do ministro Luiz Fux nessa manhã, abordando algumas questões que as defesas dos réus falaram nas suas sustentações orais. Ele começou seu voto discutindo as preliminares e julgou que o STF é incompetente para julgar os réus, visto que eles não possuem foro privilegiado e, portanto, deveriam ser julgados em primeira instância. Ele também concordou com as defesas que não houve tempo hábil para analisar todos os documentos disponibilizados. Segundo o ministro Fux, eram 70 terabytes de dados e que seriam convertidos em milhões ou até bilhões de páginas de documentos, e por isso não seria possível analisar tudo, né? Apesar disso, ele mudou o entendimento inicial dele sobre a delação de Mauro Cid. Ele tinha algumas questões com essa delação, mas mudou o entendimento e considerou que ela é válida e que concorda com a PGR em relação aos benefícios que Mauro Cid pode receber como contribuidor, né? Também, até o momento, já temos 2 votos pela condenação de todos os crimes pedidos pela PGR, pelo ministro Alexandre de Moraes e pelo ministro Flávio Dino, que votaram nos dias anteriores, mas para o ministro Fux, como vocês falaram, ele está dividindo os crimes e ele não considera que existem que não existe, né, não entende a atuação do grupo como uma organização criminosa. Ele não tem esse entendimento. Ele afirmou que inexiste voltar, ele vai continuar falando sobre os outros votos. Vamos ter que esperar aí crime a crime para ver qual vai ser o final do voto do ministro Luiz Fux. Nesse sentido também a gente pode falar sobre um pouco o Bolsonaro, né? Ele não conseguiu vir aqui acompanhar o julgamento presencialmente no STF. A defesa dele afirmou que por motivos de saúde ele não vai conseguir participar. E aí nós temos uma apuração aqui sobre como está mentalmente Bolsonaro, né? Dizem que ele vem chorando bastante, parece estar muito depressivo. Alguns aliados chegam a afirmar que ele tem chorado com facilidade, estão preocupados com o quadro do presidente. Ele não acompanhou os julgamentos na íntegra. Aliados dizem que ele só iria acompanhar o voto completo justamente do ministro Luiz Fux.
tinha alguma esperança que ele fosse pedir vista, agora já fica um pouco mais difícil essa possibilidade, mas eles ainda acham que os argumentos que o ministro trouxer no voto deles, já está trazendo, né, podem ajudar as defesas. Agora há pouco também o advogado de Braga Neto saiu, rapidamente falou com a imprensa e disse que concordou, né, com a visão do ministro Fux sobre a incompetência da primeira turma para fazer esse julgamento. Por conta do curto prazo, é absolutamente impossível o direito de defesa ter sido garantido na sua plenitude. Voto assertivo foi o que disse o advogado de defesa de Braga Neto aqui no Supremo Tribunal Federal quando ele saiu do prédio. De volta ao estúdio. Muito obrigado ao repórter Felipe Campbell, que continua acompanhando. Campbell, só quero tirar uma dúvida com você, que é uma dúvida até prática em relação ao Supremo Tribunal Federal. Quarta-feira é dia de sessão plenária, ou seja, os 11 ministros se reúnem no período da tarde. Então, diferente do que a gente acompanhou na semana passada, ontem, quer dizer, quando o ministro Alexandre de Moraes seguiu seu voto até 2h30 da tarde, mais ou menos, fizeram um intervalo para o almoço e voltaram para uma sessão extraordinária à tarde, na primeira turma, com o voto do ministro Flávio Dino. Não há essa opção de uma pausa maior para almoço com a volta ainda dentro da fala do ministro Luiz Fux, já que todos os 5 membros da primeira turma precisam estar nessa sessão no plenário. Ou sim, podem derrubar essa sessão plenária para que no período da tarde Fux continue o seu voto depois do almoço. Bom, a expectativa é que até 2h da tarde eles encerrem justamente por causa da sessão no plenário. Funciona de forma parecida com a Câmara dos Deputados, por exemplo, quando vai ter alguma votação importante no plenário, as votações, as discussões nas comissões são suspensas. Então a expectativa é que eles encerrem a sessão de hoje até 2h da tarde para que seja realizada a sessão no pleno. É claro que, em virtude do julgamento e de todas as atenções estarem voltadas para ele, existe essa possibilidade de acabarem derrubando a sessão do pleno para continuarem aqui na primeira turma com o julgamento, mas até o momento não tem nenhuma confirmação de que isso vá acontecer. Então, por enquanto, a expectativa é de que essa sessão dure até as 2h da tarde e aí seja retomada amanhã e sexta-feira, podemos ter aí eles escorrerem os ministros, né, ao longo da manhã e da tarde, tanto na quinta quanto na sexta. Faltam votar ainda a ministra Carmen Lúcia e também o ministro Cristiano Zanin. Quando todos votarem, aí vem um outro momento da dosimetria da pena em caso de condenação de algum dos réus. Então, por enquanto, a expectativa é essa. Obrigado, Campbell. Bom trabalho por aí. Qualquer movimentação... Deixa eu fazer uma pergunta para o Campbell. Quais são os advogados hoje presentes? De todos os réus, os advogados, por exemplo, os advogados de Bolsonaro hoje estão presentes? Ainda não consegui encontrar eles por aqui. O único que veio conversar com a imprensa até o momento foi o advogado de defesa do Braga Neto. Então, não sei dizer se eles ainda estão lá dentro, ainda durante as câmeras, não dá para ver direito. A gente não tem essa informação com certeza. O único que a gente consegue afirmar, de fato, que passou por aqui e já saiu, é o advogado de defesa do Braga Neto. É normal, até porque há entradas diferentes no Supremo Tribunal Federal, não necessariamente todos entram pelo mesmo local onde estão os repórteres acompanhando a sessão de hoje. Lembrando, você que ligou o rádio agora, que o ministro Luiz Fux votou durante quase toda a manhã, das 9h10 da manhã até cerca de meio-dia, pediu um recesso de 10 minutos. Esse recesso foi concedido pelo presidente Cristiano Zanin, presidente da turma, e ele deve voltar para concluir o voto. Ainda há uma boa parte do voto para ser concluída. Porque se ele está analisando crime por crime, são 5 os crimes a que são acusados os réus, portanto, ele vai analisar aí um por um sua tipificação ou não, ou seja, se cabe na descrição que a lei faz de cada crime. A palavra técnica para isso é a tipificação ou não. E é isso que o ministro está fazendo e tem feito aí nos últimos minutos, lembrando que ele já afastou o crime de organização criminosa, que era o primeiro crime que fazia parte da peça acusatória do Procurador-Geral de Justiça.
Vitor Lupato foi um longo voto, por enquanto, e ainda tem muito pela frente. Eu ia falar, foi um longo voto? Não está sendo, porque pelo jeito vai ultrapassar até o tempo que foi usado pelo relator Alexandre de Moraes, o ministro Luiz Fux. O Felipe Campbell, nosso repórter da Rádio Bandeirantes de Brasília, continua acompanhando por lá. Esses 10 minutos de intervalo devem terminar em alguns instantes. A gente vai aproveitar então para fazer uma rápida parada aqui no Manhã Bandeirantes. Hoje numa edição especial, já passamos do meio-dia, mas já voltamos com o restante do voto do ministro Luiz Fux.